Olá pessoal, hoje a gente volta a falar um pouquinho mais sobre funções oxigenadas, tá? Mas hoje no enfoque mais destacando um pouco mais a respeito das propriedades dos compostos oxigenados, tá? Propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, interação intermolecular, solubilidade, aí vai, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre as interações intermoleculares. O que é que acontece? Todo composto orgânico necessariamente tem carbono. Todo composto orgânico ele precisa ter uma cadeia carbônica, uma sequência de átomos de carbonos ligados entre si. E aí o que é que a gente precisa fixar? O que é que a gente precisa salientar nesse ponto? A sequência de carbonos, ligações químicas carbono-carbono, a cadeia carbônica, ela é predominantemente apolar. Então, todo composto orgânico, incluindo os compostos oxigenados, precisa ter uma cadeia carbônica. E a sequência de carbonos necessariamente é uma estrutura apolar. E aí a gente sabe que compostos apolares, estruturas apolares, predominantemente interagem por meio de dipolo induzido, tá? Forças de Van der Waals, que são interações de natureza fraca, mas que se intensificam de acordo com o tamanho da cadeia carbônica, tá? Então, a cadeia carbônica, a sequência de átomos de carbono, e todo composto orgânico precisa ter uma cadeia carbônica, todo composto orgânico necessita dessa sequência de átomos de carbono. Essa cadeia carbônica ela é predominantemente apolar. Se ela é apolar, as interações ali existentes são do tipo dipolo induzido, que são interações de natureza fraca. No entanto, a intensidade dessas interações, elas aumentam à medida que a cadeia carbônica também aumenta. Então, se eu tenho um composto oxigenado com 5 carbonos, com a cadeia carbônica com 5 carbonos, ele vai fazer interações do tipo dipolo induzido com uma determinada intensidade. Se esse número de carbonos aumenta, se agora eu pego um composto oxigenado da mesma função, só que agora ele tem 10 carbonos, ele tem uma cadeia carbônica maior, ele tem uma parte apolar maior, então ele vai ter uma capacidade maior de formar interações de Van der Waals, de dipolo induzido. Então, o que é que a gente percebe? Se a cadeia carbônica aumenta, a parte apolar do composto orgânico aumenta junto, a intensidade do dipolo induzido também aumentará, tá? Dipolos induzidos, eles ficam mais intensos à medida que a extensão da cadeia carbônica se prolonga, tá bom? Uma outra coisa importante é que se a cadeia carbônica ela é apolar, ela não terá uma boa afinidade com água. A parte apolar, ela não tem boa interação com água. Vamos relembrar, né? Água é um solvente polar. Substâncias de polaridade diferentes não interagem muito bem. Então, a cadeia carbônica, que é predominantemente apolar, não gosta de água, é hidrofóbica. E quanto maior for essa cadeia carbônica, quanto mais carbonos ela tem, mais hidrofóbica ela será, tá certo? Mas já já a gente comenta sobre solubilidade em água. Primeiro, em relação às interações termoleculares. A cadeia carbônica é a parte apolar do composto orgânico e a parte apolar do composto orgânico é responsável pela formação de dipolos induzidos, tá? Os dipolos induzidos, em geral, são de natureza fraca, mas a intensidade do dipolo induzido aumenta à medida que a cadeia carbônica cresce. Agora, a presença de átomos com alta eletronegatividade, oxigênio, no caso das funções oxigenadas, dá ao composto polaridade. Isso permite que os compostos oxigenados, por terem oxigênio, além de fazerem dipolos induzidos,
mas também são capazes de formarem dipolo permanente e pontes de hidrogênio para aqueles compostos orgânicos que apresentam hidrogênio ligado a oxigênio. Álcool, fenol, tá? Enol, ácido carboxílico, que tem grupo OH, tá? Então, na prática, a gente vai encontrar nos compostos orgânicos oxigenados os três principais tipos de interação intermolecular. Ponte de hidrogênio, por conta dos grupos OH, que eventualmente podem surgir em compostos orgânicos, como álcool, como fenol, como ácido carboxílico. Tá? Todo composto oxigenado que tenha o grupo OH pode fazer ponte de hidrogênio. Simples. Todo composto orgânico que apresenta grupo OH, todo composto oxigenado que apresenta grupo OH, ele é capaz de formar ponte de hidrogênio, tá? Agora, ele pode não ter o grupo OH, mas ele, se é oxigenado, ele vai ter oxigênio. Uma cetona, um éster, um éter. Essas funções elas não são capazes de formar pontes de hidrogênio entre si, porque elas não têm o grupo OH. Mas a presença do oxigênio dá polaridade ao composto. Então, permite que ele possa formar interações de dipolo permanente. E a cadeia carbônica, todo composto orgânico precisa ter uma cadeia carbônica. A cadeia carbônica é responsável pela formação de dipolos induzidos, forças de Van der Waals. Tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho aqui o sucatol. Eu tenho uma grande extensão carbônica, hidrofóbica, não gosta de água, mas que é capaz de formar dipolos induzidos, né? Cadeia carbônica é apolar e a parte apolar é responsável pela formação de dipolos induzidos. Mas aqui do lado, ó, eu tenho um grupo OH. Grupo OH dá ao composto a capacidade de formar ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular de natureza forte, e que ali é um ganchinho que permite o composto interagir com água, porque a água também pode formar ponte de hidrogênio. Então é uma pequena parte aí da molécula de açúcar que consegue interagir com água porque forma ponte de hidrogênio, uma interação que tem muita afinidade aí com a molécula de água, que também consegue formar pontes de hidrogênio. É uma pequena parte hidrofílica no composto, que gosta de água, tá? Pois bem, mas em um outro momento a gente vai falar sobre solubilidade, tá? Quando se fala em compostos oxigenados, eu posso encontrar os três principais tipos de interação intermolecular: dipolo permanente, dipolo induzido e a ligação de hidrogênio. Quem vai predominar aí depende do composto. Se eu tenho um composto orgânico que tem uma cadeia carbônica muito grande, então predomina o dipolo induzido. Se eu tenho um composto orgânico que, embora tenha uma cadeia carbônica muito grande, mas ele tenha também muitas hidroxilas, então acaba tendo um meio termo onde quem predomina são as pontes de hidrogênio, porque são interações muito fortes. Ou tem um composto orgânico que tem uma cadeia carbônica grande, mas tem muitas carbonilas, tem muito grupo de éter. Grupo carbonila, grupo de éter, oxigênio entre carbonos, dão polaridade ao composto. Permite que ele faça interação de dipolo permanente. Tá? Essa questão, gente, de interação intermolecular é algo que é recorrente de cair em questões de Enem. Tá? Muitas edições anteriores caíram questões que era simplesmente para você analisar o tipo de interação intermolecular. E a partir dessa interação, predizer algumas propriedades, que é o que a gente vai comentar em seguida. Como quem tem ponto de ebulição maior ou quem tem ponto de ebulição menor, quem vai ser mais solúvel em água, quem vai ser mais solúvel em gordura, tá? E aí vai. Bem, com relação ao ponto de ebulição, lembrando que ponto de ebulição é a temperatura na qual o líquido entra em ebulição. Tá? Ou, se quiser ser mais bonitinho, a gente ainda vai falar, né, em algumas outras aulas sobre propriedades coligativas, mas o ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica. Tá? Isso aí seria uma definição mais organizada, né, mais formal. Mas a gente pode dizer, de maneira bem simples, que temperatura de ebulição é a temperatura na qual o líquido inicia o processo de ebulição.
E lógico, essa temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica, tá? Então aqui eu coloquei alguns parâmetros que podem afetar a temperatura de ebulição, tá? Força intermolecular, ou seja, o grupo funcional presente na molécula, o número de grupos funcionais, o peso molecular do composto, ou seja, a quantidade de carbonos que ele tem, e a cadeia carbônica, se é uma cadeia normal, se é uma cadeia ramificada, e aí vai, tá? Então esses 4 parâmetros afetam o ponto de ebulição de um composto oxigenado, o tipo de grupo funcional, a quantidade de grupos funcionais, o peso molecular do composto e a cadeia carbônica, tá? A gente vai ver um por vez de maneira detalhada, tá certo? Começando aí com as forças intermoleculares. Então aqui eu coloquei um fluxograma. Neste fluxograma não está aparecendo a função sal orgânico, tá? Que o sal orgânico ele faz íon dipolo, que é uma interação ainda mais forte. Então, se eu fosse colocar sal orgânico aí nessa lista, ele apareceria aqui, ó, na frente do ácido carboxílico, como sendo um composto com interação intermolecular mais forte e, consequentemente, ponto de ebulição mais alto, tá? Mas aí eu não coloquei o sal orgânico nessa sequência. Tá aí, ó. Essa parte em branco, essa parte que está em branco, ácido carboxílico, fenol e álcool, corresponde aos compostos capazes de formar ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, que é uma interação forte, tá certo? Ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular de natureza forte. Deixa eu só voltar aqui, ó, e destacar que nesse primeiro ponto a gente está se preocupando em analisar, ó, como a interação intermolecular afeta a temperatura de ebulição. Essa é a nossa primeira preocupação, tá? Como a interação intermolecular, a intensidade da interação intermolecular determina a ordem de ponto de ebulição das funções oxigenadas, tá? Então, visto isso, os ácidos carboxílicos, os fenóis e os álcools, eles são capazes de formar a ligação de hidrogênio, que é uma interação de natureza forte. E quanto maior a força da interação intermolecular, maior será a temperatura de ebulição, tá? Maior força intermolecular, maior ponto de ebulição. Então eu vou esperar que ácidos carboxílicos, fenóis e álcools sejam os compostos oxigenados que apresentem maiores pontos de ebulição, tá? Por quê? Porque estes compostos são capazes de formar ligação de hidrogênio, e ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular de alta intensidade. Isso aumenta o ponto de ebulição, tá? Depois eu tenho na ordem éster, cetona, aldeído e éter. Esses 4 últimos compostos, gente, eles não são capazes de formar ligação de hidrogênio, porque eles não apresentam o grupo OH como grupo funcional, mas todos eles têm oxigênio. Para ser função oxigenada, logicamente tem que ter oxigênio. E o oxigênio, eu falei ainda há pouco, o oxigênio dá polaridade à estrutura. Se eu tenho uma estrutura polarizada, devido à presença do oxigênio, então eu consigo formar dipolo permanente, que não é uma interação tão forte como a ligação de hidrogênio, mas é um tipo de interação intermolecular que aumenta consideravelmente a temperatura de ebulição do composto, tá bom? Então, em ordem de prioridade, terá temperaturas de ebulição mais altas aqueles compostos oxigenados capazes de formar ligação de hidrogênio, porque a ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular forte. Então aí entra ácidos carboxílicos, fenóis e álcools. Álcools e enóis têm a mesma preferência no sentido da interação intermolecular e, consequentemente, na temperatura de ebulição.
tá? Em seguida, eu tenho éster, cetona, aldeído e éter por último. São compostos que não conseguem, não são capazes de formar ligação de hidrogênio, mas que tem oxigênio que dá polaridade ao composto, dá carga elétrica ao composto. Isso permite que ele possa fazer, o composto possa fazer interação do tipo de polo permanente, tá bom? Nos próximos slides, a gente vai tentar entender o que é que determina essa ordem. Ó. Por que quem vem primeiro é o ácido carboxílico, depois o fenol e seguido o álcool? E aqui, por que quem é que vem primeiro aqui? É o éster, depois cetona e por último aldeído e éter. A gente vai tentar entender essa ordem nos próximos slides, tá? Então, olha para cá. Ó. Aqui eu estou comparando 3 funções orgânicas, um hidrocarboneto. Deixa eu voltar aqui. Ó. Eu tenho primeiro, com ponto de ebulição maior, ácidos carboxílicos, na sequência fenol, em seguida álcool enol. Esses 3 primeiros, por conta da presença do grupo OH, que permite ao composto a realização de pontes de hidrogênio. Em seguida, vem o éster, cetona, aldeído e éter na sequência. São capazes de formar dipolo permanente, tá? Por último, aqui a gente poderia colocar, ó, o hidrocarboneto. O hidrocarboneto é o que viria por último na sequência, porque hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto é todo apolar. Então, o hidrocarboneto só pode fazer interação de dipolo induzido, que é uma interação de natureza fraca. Tá certo, gente? Então, se eu fosse definir aqui a ordem, ó, por último, eu colocaria aqui o hidrocarboneto. Tá? Interações mais fracas, pontos de ebulição menores, tá? Bem, aqui eu estou comparando etano, que é um hidrocarboneto, etanal, que é um aldeído, e etanol, que é um álcool. São 3 compostos orgânicos ó, com a mesma quantidade de carbono, 2 carbonos. Então, com peso molecular próximo um do outro, tá? Mas aí compara as temperaturas de ebulição. O do etano, menos 88,4 graus Celsius, muito baixo. Menos 88, tá bem abaixo de 0 graus Celsius, tá? Etanal já sobe bastante, de menos 88,4 para 20, já dá uma subida, tá? E o etanol, 78,5, bem maior quando comparado aqui com o etanol. Ó. Existe uma diferença muito grande daqui para cá, do etanol para o etanol. E existe uma diferença muito grande também, ó, do hidrocarboneto, do etano, para o etanol, tá? O que é que justifica isso? Etanol tem grupo OH, que forma ponte de hidrogênio. Interação intermolecular mais forte, ponto de ebulição mais alto. Você sai do etanol, aí vai para o etanal. O etanal não tem o grupo OH, ele não consegue fazer ponte de hidrogênio. Mas tem esse O aí no meio que dá polaridade ao composto. Ou seja, aqui eu vou ter um dipolo, ó, polo negativo no oxigênio, polo positivo no carbono. Se eu tenho um dipolo elétrico, polo negativo, polo positivo, então eu posso ter interação de dipolo permanente, que não é uma interação forte, né, tão forte como a ponte de hidrogênio, mas é uma interação intermolecular que aumenta razoavelmente o ponto de ebulição. E aí quando tu olha para o hidrocarboneto, ó, não tem nada que dá polaridade a ele, não tem nenhum oxigênio, por exemplo. Então, hidrocarboneto é todo apolar. Se ele é todo apolar, ele faz dipolo induzido, que em geral é uma interação intermolecular fraca, tá? Só lembrando que o dipolo induzido ele é fraco, mas ele aumenta a intensidade à medida que a cadeia carbônica cresce. Então, não vai ser todo o hidrocarboneto que tem ponto de ebulição baixo. Se eu pego um hidrocarboneto grande, 10, 12, 15, 20 carbonos, à medida que a quantidade de carbonos aumenta,
o ponto de ebulição de hidrocarboneto aumenta também, porque a intensidade do dipolo induzido ela cresce com o aumento da cadeia carbônica, tá? Então, coloquei essa tabelinha só para mostrar como o grupo funcional, aqui grupo funcional de álcool, aqui grupo funcional de aldeído e aqui hidrocarboneto, como o grupo funcional pode afetar a temperatura de ebulição. Por quê? Porque os grupos funcionais podem dar polaridade ao composto e isso contribui nas interações intermoleculares. O ponto de ebulição depende das interações intermoleculares. Por isso que uma coisa acaba levando a outra, tá? Bem, aqui eu estou mostrando o porquê que os ácidos carboxílicos apresentam pontos de ebulição mais elevados. Se eu voltar lá na sequência, ó, o ácido carboxílico, nesta ordem, é que tem um ponto de ebulição maior. Por qual razão? A primeira é simples, ó. Cada molécula de ácido carboxílico consegue formar entre si, ó, duas interações de ponto de hidrogênio, de ligação de hidrogênio. Se eu tenho mais ligações de hidrogênio, que é uma interação forte, se eu tenho mais ligações de hidrogênio, eu tenho uma interação mais rígida, mais intensa. Isso intensifica a interação entre as moléculas, o que aumenta o ponto de ebulição. Então, a primeira razão pela qual o ácido carboxílico tem um ponto de ebulição mais alto comparado com o álcool e com o fenol, embora todos eles possam formar ponte de hidrogênio, mas no caso do ácido carboxílico, ele consegue formar dupla ponte de hidrogênio. Se eu tenho mais ligações de hidrogênio, eu intensifico a interação entre as moléculas e isso aumenta a temperatura de ebulição, tá? A segunda razão está aqui, ó. Repara no seguinte: interação intermolecular depende de carga. Interação intermolecular é interação entre cargas. Quanto mais carga um composto tem, mais forte é a interação. Então, olha o que acontece aqui, ó. Esse hidrogênio, ele é positivo. Esse hidrogênio aqui é positivo. E esse oxigênio aqui é negativo, da ligação OH, tá? O oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa elétrons do hidrogênio, então deixa o hidrogênio parcialmente positivo e, consequentemente, o O fica parcialmente negativo. Olha o que vai acontecer, ó. Aqui em cima, gente, existe outro oxigênio, um oxigênio próximo. Esse oxigênio também puxa elétrons. Isso a gente chama de efeito indutivo. Lá na física vocês aprendem o conceito de eletrização por indução. Você aproxima as partículas carregadas uma da outra, você não encosta, você apenas aproxima. E a aproximação de uma partícula carregada induz a outra partícula a se eletrizar. Então, olha o que acontece. Esse oxigênio aqui, ó, hidrogênio positivo, esse oxigênio de baixo negativo, e existe um segundo oxigênio aqui em cima que está puxando elétrons, ó. O oxigênio é muito eletronegativo, ele puxa elétrons. Como eu tenho um segundo oxigênio lá em cima, ele intensifica a remoção de elétrons do hidrogênio. Resultado, o hidrogênio fica mais positivo. A presença deste segundo oxigênio aqui, ó, intensifica a carga positiva do hidrogênio lá embaixo. Ora, se eu tenho mais carga, eu tenho uma interação mais forte. A gente chama isso de efeito indutivo negativo ou efeito indutivo retirador de elétrons. O primeiro oxigênio aqui embaixo, esse primeiro oxigênio aqui, ele já tira elétrons do hidrogênio. Ele já tira elétrons do hidrogênio. Ele já faz com que o hidrogênio fique positivo, o que permite a interação. Quando eu considero agora o segundo oxigênio lá em cima, esse segundo oxigênio intensifica a remoção de elétrons, o que faz o hidrogênio ficar com a carga positiva maior. Se eu tenho mais carga, a interação fica mais forte e o ponto de ebulição aumenta, tá?
É por essa razão que os ácidos carboxílicos, embora façam ponte de hidrogênio igual a um álcool ou igual a um fenol, por conta do grupo OH, mas os ácidos carboxílicos terão pontos de ebulição maiores por duas razões. A primeira, porque eles conseguem formar mais pontes de hidrogênio. E a segunda, porque a ponte de hidrogênio de um ácido carboxílico ela é mais intensa, o hidrogênio é mais positivo devido ao efeito provocado pela remoção de elétrons desse segundo oxigênio aqui em cima. Esse segundo oxigênio deixa a estrutura mais polarizada. Isso aumenta a intensidade da interação. Perfeito, gente. Então, tá aí a razão. Quando você vai lá para o fenol ele só consegue formar uma ponte de hidrogênio. Tá? Ele não consegue formar a dupla ponte de hidrogênio, porque o fenol tem um oxigênio só. O ácido carboxílico, gente, o ácido carboxílico ele tem dois oxigênios na estrutura. Por isso que ele consegue formar a dupla ponte de hidrogênio. O fenol só tem um oxigênio na estrutura. Então ele só consegue formar uma ponte de hidrogênio, tá? Então, primeira razão pela qual o fenol tem um ponto de ebulição menor que o de um ácido carboxílico. O ácido carboxílico consegue formar duas pontes de hidrogênio por molécula. O fenol só forma uma, tá? Quando tu olha para um álcool, não tem aqui a do álcool. Deixa eu desenhar aqui um álcool. Vamos desenhar aqui um álcool típico. Aqui eu teria a estrutura típica de um álcool. Um álcool bem simples. Tá? Metanol. Então, o álcool ele também só tem um grupo OH. Então, álcool e fenol só conseguem formar uma ponte de hidrogênio. Tá? Mas o fenol tem um anel aromático. E o anel aromático, a ressonância do anel aromático também puxa elétrons. Ó. O que é que vai acontecer? A ressonância do benzeno aqui embaixo vai fazer com que esse H fique mais positivo. Intensifica a carga do hidrogênio. Efeito indutivo também. A diferença é que lá no ácido, quem provocava o efeito indutivo era a alta eletronegatividade do oxigênio. Aqui, quem provoca o efeito indutivo é a ressonância do anel aromático. O processo de ressonância aqui embaixo puxa elétrons e isso torna esse hidrogênio mais positivo. Eu não consigo verificar esse efeito aqui no álcool. Então, fenóis e álcools fazem a mesma quantidade de interações intermoleculares, mas a intensidade da carga presente num fenol ela é maior por conta da capacidade do anel aromático aqui embaixo puxar elétrons. Efeito indutivo. Isso intensifica a interação, tá? É por isso que quando tu olha para aquela ordem lá no começo, tu vê primeiro o ácido carboxílico, interações mais fortes em maior quantidade. Depois tu vê o fenol e álcools. Fenóis e álcools fazem a mesma quantidade de interações, mas a interação presente no fenol ela é mais forte, porque eu tenho mais carga, tá bom? Bem, quando tu vem para cá, para as demais, que não tem grupo H, né, as demais funções, se tu voltar lá para a ordem, ó, quem vem primeiro é o éster. Por que o éster vem primeiro? Porque quando tu olha para a estrutura de um éster, na estrutura do éster tem mais oxigênios. Se eu tenho mais oxigênio, eu tenho mais carga. Maior carga, maior intensidade da interação. Se eu tenho mais oxigênio, eu tenho dipolos mais intensos. Eu intensifico a carga, intensifico o dipolo, aumenta a interação intermolecular, o ponto de ebulição sobe. Lógico, o problema do éster é que ele não tem OH. Por isso que o éster não compete lá com ácido carboxílico.
Se ele tivesse oxigênio ligado a hidrogênio, ele teria um ponto de ebulição muito mais alto, tá? Porque ele poderia formar ponte de hidrogênio. O éster, ele não é capaz de formar ponte de hidrogênio entre si. Mas, se eu tenho mais oxigênios na estrutura, comparado, por exemplo, com acetona, acetona só tem um oxigênio, éster tem dois. Se eu tenho mais oxigênio, eu tenho mais polaridade, isso intensifica a interação intermolecular, aumenta o ponto de ebulição, tá? Quando tu compara uma acetona, quando tu compara uma acetona com um aldeído, tu vai perceber que a quantidade de carga que uma acetona carrega é maior. Por quê, professor? Olha, necessariamente a função cetona ela tem que estar entre carbonos, ó. E a aldeído tem que ter pelo menos um hidrogênio ligado a C-O. Quem tem mais elétrons é carbono. Carbono tem mais elétrons que hidrogênio. Então, carbono consegue fornecer uma maior quantidade de carga. O carbono perde elétrons para o oxigênio, ele consegue fornecer uma quantidade maior de elétrons. Então, ele consegue fornecer uma quantidade maior de carga. Se eu tenho mais carga, o meu dipolo intensifica, o ponto de ebulição aumenta, tá bom? É isso que justifica aquela ordem. Primeiro, ácido carboxílico, fenol e álcool, por conta das pontes de hidrogênio. Ácido carboxílico mais forte, porque consegue formar mais interações de hidrogênio, seguido do fenol e, por último, o álcool. No caso do fenol, ele ganha do álcool por conta do efeito indutivo, que retira elétrons e aumenta a polaridade do hidrogênio. Depois vem as funções. Éter, éster, aldeído e cetona. O éter, ele vem por último, nem aparece aí, né? Mas o éter, ele vem por último, por quê? Porque aqui, ó, no caso do éter, o que dificulta, no caso dele, é a geometria molecular. Quando você pega éteres pequenos, a geometria molecular ela é angular, tem um certo ângulo aí. Mas à medida que o éster aumenta de tamanho, esse ângulo vai sendo perdido, a molécula vai ficando cada vez mais linear. Isso perde polaridade. Se ele perde polaridade com isso, ele perde a capacidade de interagir, tá certo? Moléculas lineares, né, éteres mais lineares, eles perdem polaridade, tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui nessa aula, tá? Na próxima aula a gente continua a falar um pouquinho mais sobre as propriedades físicas dos compostos oxigenados, tá ok? Cheiro grande para todo mundo e até a próxima.